Bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Ontologia dos Rosacruzes. Nós paramos na quarta lei da ontologia. Aqui. Então, o que diz a quarta lei? A matéria deve sua existência a uma energia vibratória, que se propaga por todo o universo e de que todo átomo está impregnado. Quarta lei. A quarta lei da ontologia Rosacruz nos leva a examinar um assunto que a priori não tem nenhuma ligação com o misticismo. Com efeito, muitas escolas de filosofia não atribuem interesse algum à matéria, pois consideram que seu resultado é incompatível com a espiritualidade e que ela degrada a alma humana. Algumas dessas escolas vão mesmo ao ponto de negar sua existência, afirmando que ela é uma ilusão psicossensorial. Em virtude desse princípio, seus seguidores se obrigam a viver à margem do mundo material e buscam a verdade num contato direto com Deus, mais comumente por meio de meditações e preces prolongadas. Embora toda busca espiritual seja digna de respeito, esta maneira de apreender o divino é restritiva e, no máximo, só pode levar a uma aproximação limitada do conhecimento. É aquela coisa, né? Nós buscamos respostas no mundo espiritual, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar que existe essa realidade material, né? Da terceira dimensão, do mundo físico. Quer queira, quer não, a gente vive nesse mundo material e a gente também precisa estudar isso. Nos casos extremos, esta concepção do misticismo leva ao ascetismo, isto é, a uma existência reclusa, coisa que a Ordem Rosacruz nunca preconizou. Pelo contrário, ela sempre exortou seus membros a viverem em contato com outras pessoas e a fazerem do mundo cotidiano o cadinho de sua evolução. Os Rosacruzes consideram que a matéria é parte integrante da divindade. Negar esta evidência redundaria em admitir que o universo tivesse sido criado por um poder exterior a Deus, o que é contrário às leis que já estudamos nos capítulos precedentes. Isto implicaria também que o corpo físico do ser humano não tivesse nenhuma função espiritual. Ora, ele é o templo de nossa alma e serve de suporte para sua evolução. Como tal, merece nosso maior respeito. Neste particular, é falso acreditar que se deve sofrer na carne para se aproximar de Deus e conhecer o reino dos céus. É como aqueles casos, né, de pessoas que dizem ser necessário fazer autoflagelação, né, dar chicotadas nas suas próprias costas, ou então fazer qualquer tipo de tortura, né, no seu corpo físico. Mas a Ordem Rosacruz fala que nada disso é necessário. Né? O que é necessário mesmo é a gente entrar em comunhão com a presença divina. Na maioria dos casos, elas são a expressão de tradições bárbaras ou a perpetuação de ritos ancestrais que não têm nenhuma origem espiritual.
Como quer que seja, estou convencido de que aqueles que praticam ou causam tais mutilações criam para eles próprios um karma negativo, que cedo ou tarde terão de compensar. Viverão, então, sofrimentos físicos ou morais, equivalentes aos que tenham feito sofrer. Pois o primeiro dever do ser humano é aprender a respeitar o seu corpo. É como dizem, né, os grandes místicos, o nosso corpo é o nosso templo. Então a gente deve cuidar bem desse corpo em que a gente está habitando nesse momento. Então, nada de mutilação, né? Essa coisa de mutilação só gera um karma negativo. Consequentemente, impor a si mesmo servícios corporais ou infligi-las a outrem é uma ofensa à dignidade humana e não tem absolutamente nenhuma legitimidade espiritual. Após estas poucas observações importantes, voltemos agora à lei da ontologia Rosa Cruz. Como enunciado nesta lei, a matéria deve sua existência a uma energia que se propaga por todo o universo, sob forma de vibrações. Há séculos esta energia é denominada espírito nos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz. Aliás, foi Anaxágoras quem lhe deu este nome. Já no século V antes de nossa era, esse filósofo e sábio grego estava convencido de que o mundo material, embora tivesse aparência sólida, era apenas a condensação extrema de uma essência imaterial. Segundo ele, essa essência era uma emanação de Deus, que ele considerava como uma inteligência ordenadora exterior à própria criação. Neste sentido, ele era teísta e não panteísta. Isto posto, sua concepção das origens da matéria estava fundamentalmente correta. Além disso, ele era um grande biólogo e se interessava muito pela evolução das espécies animais. Conforme as explicações precedentes, a palavra espírito, tal como é empregada na tradição Rosa Cruz, não se refere à dimensão espiritual do ser humano. Ou seja, não designa sua alma e nem mesmo sua mente. Também não corresponde ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade cristã. Como venho de esclarecer, trata-se da denominação tradicional da energia que origina a matéria, a qual se irradia no espaço do mesmo centro da alma universal e da força vital. Estas três energias têm, portanto, origem comum, e cada qual constitui uma expressão particular do sopro divino, que é associado ao verbo em muitas tradições. Devo acrescentar que todo ser vivo e consciente é uma síntese específica de suas respectivas vibrações, que obedecem a leis físicas e metafísicas precisas. Neste campo, o grande enigma com que nos defrontamos está em saber quando e como se efetua a passagem da matéria para a vida. Então, assim, segundo a ontologia dos Rosa Cruzes, o espírito é o quê? Frequência. São frequências, são vibrações. Diferente do que diz, por exemplo, o espiritismo, né? Porque o espiritismo fala que o espírito é uma cópia, digamos, etérica ou astral de algum ser humano. Já a tradição Rosa Cruz tem essa
esse pensamento diferente do espiritismo. Desse ponto em diante, os físicos conhecem a existência dos raios cósmicos, dos raios gama e das ondas eletromagnéticas luminosas e sonoras. Mas é muito importante compreender que esses raios e essas ondas não são fenômenos totalmente distintos e independentes. Na realidade, são apenas diferentes manifestações de uma só energia, isto é, de espírito. O mesmo ocorre com as forças de atração e repulsão no interior dos átomos ou no vácuo aparente que separa os corpos, sejam terrestres ou celestes. Vamos continuar no próximo vídeo.